Olá pessoal, seguimos na série de resolução de problemas de programação, série baseada nos problemas do LeetCode, e hoje a gente traz um problema difícil, né? Vou tentar publicar hoje mesmo, né? Porque é o problema do dia, mas é o subarrays com um K diferentes inteiros. O que esse problema diz, né? Ele dá um array de números, aquele tradicional array nums, dá um número K, e ele quer saber quantos subarrays a gente consegue formar nesse array com exatamente K elementos distintos, tá? O enunciado não é um dos mais difíceis. Vamos pegar aqui um exemplo. Ele dá aqui esse array 1, 2, 1, 2, 3, dá um K igual a 2, e aí ele diz que a gente tem como formar 7 subarrays com 2 elementos distintos. Numerar aqui alguns, olhar aqui a resposta e numerar alguns, né? 1, 2, que 1, 2, 1, a gente consegue gerar o 2, 3, a gente consegue gerar 1, 2, 1, 2, por exemplo, também, que só tem 1 e 2, e por aí vai. Restrições do problema. A gente pode ter até 20 mil elementos e tanto o K quanto os números vão estar dentro desse intervalo e o número também, e o K sempre é maior ou igual a 1, tá? Então não tem pegadinha de K igual a 0, esse tipo de coisa. O problema é bem comportado nesse sentido. Pessoal, como é que a gente vai resolver esse problema, né? Trouxe aqui uma abordagem bem simples, né? 1, 2 ou 1, e visualmente aqui dá pra gente contar quantas soluções possíveis, né? Considerando K igual a 2 tem isso aqui, ó. A gente consegue formar o 1, 2, a gente consegue formar 1, 2, 1, a gente consegue formar 1, 2, 1, 1, 3 soluções, né? E aqui começando no 2, a gente consegue formar 2, 1, 4 soluções, 2, 1, 1, 5 soluções, então a gente espera encontrar 5 soluções aqui. Então eu anotei aqui com essa letra de criança, answer igual a 5, tá? O que a gente vai fazer para resolver esse problema, pessoal? A gente vai trabalhar com 3 ponteiros, tá? O slide window tradicional aqui tem 2, mas aqui a gente precisa de 3 ponteiros. Um ponteiro vai sempre falar onde está terminando o nosso candidato, o nosso array candidato a ser resposta, tudo bem? E aí esse cara, ele vai andar aqui da direita para a esquerda até o primeiro elemento, e aí esse é o cara principal, né? Quando ele se esgota, a gente termina a contagem de respostas do problema. Vai ter um ponteiro que vai tentar determinar qual a resposta mínima possível. Então, uma vez que a gente já fixou o fim do array, esse cara vai andando para a esquerda, a gente vai contando quantos elementos tem entre um e outro, inclusive, tá? Porque onde a setinha está apontando faz parte do array, e vai ter um outro ponteiro que vai tentar dizer qual a resposta máxima possível, né? Então, a gente determinou a resposta mínima, esse cara vai se igualar a essa resposta mínima e vai tentar ir mais para a esquerda para ver se a gente consegue achar mais respostas válidas, tá? Essa é a base da solução. Vamos ver como é que isso aqui funciona e como é que a gente conta as soluções, tá? Para simplificar um pouco, pessoal, eu trouxe esse exemplo bem pequeno, mas pode confiar que também funciona com exemplos grandes, com números no meio, mas vamos ver esse aqui exemplo pequeno para não esticar muito a explicação, tá? Então vamos lá, pessoal. Tem mais um detalhe aqui que é o seguinte, né? A gente, para contar os caracteres entre uma setinha e outra, pessoal, toda hora eu falo caractere, mas eu queria dizer elemento. Vamos seguir com a explicação aí. E aí a gente só precisa contar os caracteres entre R e Pmin, a gente vai usar um dicionário, né? Então a lógica é a seguinte, como a gente já está consumindo aqui o primeiro caractere de saída, o nosso dicionário aqui, por falta de criatividade, eu vou chamar de D, ele vai ter uma chave 1, indicando que é esse elemento 1, e o valor 1, indicando que a contagem de elementos 1 é igual a 1, tudo bem? E aí uma coisa muito importante que a gente precisa tomar cuidado é que conforme a gente decrementar os elementos aqui do dicionário, na implementação, sempre que esse contador chegar a 0, eu vou tomar o cuidado de eliminar essa entrada do dicionário. Por que eu vou fazer isso, pessoal? Porque para você ganhar tempo, eu sempre vou verificar a quantidade de entradas no dicionário e vou comparar com K para saber se a gente tem uma resposta válida ou não. Se a gente ficar esquecendo aqui, por exemplo, um número X qualquer igual a 0, né? Ele já não está mais sendo considerado, e eu deixar ele aqui no dicionário, na hora que eu tentar usar o tamanho do dicionário para poder verificar se a resposta está ou não compatível com K, a gente vai acabar contabilizando esse cara que não precisava ser contabilizado, né? Então, para simplificar nossa vida. Mas vamos parar de enrolar aqui e vamos direto para o algoritmo, tá? Começamos com os 3 ponteiros aqui no último elemento, começamos a contagem, e aí a gente vai para o loop principal do R. O que diz o loop principal do R, pessoal? Ele vai fazer com que a gente mova o ponteiro mínimo para a esquerda se precisar, mova o ponteiro máximo para a esquerda se precisar, e só depois decrementa o R, tá? Então, tá aqui paradinho, vamos andar para a esquerda com o ponteiro mínimo se precisar. Andamos aqui uma vez para a esquerda e vamos olhar. Cara, a contagem de elementos, né? A gente tem 2 elementos distintos, considerando que o K é igual a 2? Não tem, precisa andar mais. Então andamos mais uma vez para cá. Contagem de elementos distintos é igual a 2? É igual a 2. Beleza, então agora a gente acabou de achar uma resposta mínima, que é justamente a resposta 2, 1, 1, tá?
Segunda parte desse loop, vamos andar com o ponteiro da resposta máxima agora. O que a gente faz? A gente já iguala a resposta mínima, porque sabe que a resposta máxima vai ser pelo menos igual à resposta mínima. Aí a regra de andar com esse cara para a esquerda é verifica se passou do limite, né? Verifica se ele não está indo, né, para menos de zero. Porém, se o próximo número que a gente vai tentar botar no cara da resposta máxima já está contido na contagem de caracteres, que aliás, quando a gente incluiu esse 2, essa contagem de, falei caracteres, né, mas elemento, essa contagem de elementos foi atualizada, né? O 2 tem mais um elemento e o 1 agora tem 2 elementos. O 1 tem 2 elementos e o 2 aqui foi incluso nessa brincadeira. Então, se o cara que a gente está tentando botar já se encontra aqui na contagem de caracteres, pareceu um 3, né? Estou rabiscando aqui. Eu posso andar com essa resposta máxima. Então, beleza, não tenho mais como andar com a resposta máxima, vai parar essa lógica aqui, mas agora a gente ficou com essa configuração. Tem uma solução que termina aqui, com uma solução mínima, né? Com uma resposta mínima que termina aqui, e uma resposta máxima que termina aqui. O que a gente faz agora para contar as soluções que a gente encontrou com base nessa informação? Nossa variável resposta, que tinha sido inicializada igual a 0, com 0, né? E lembrando, aqui é só o gabarito, né? Aqui eu só estou falando que a gente está esperando encontrar no final aqui desse teste. Agora a gente vai colocar ponteiro da resposta mínima, menos ponteiro da resposta máxima, soluções, mais 1, tá? Repara, pessoal, a gente tem exatamente duas soluções aqui, né? 2, 1, 1, duas soluções terminando nessa última posição, que são 2, 1, 1 e 1, 2, 1, 1. Se a gente faz essa conta, a gente tem aqui a posição da resposta mínima, vamos dizer que é 1, né? Se a gente numerar aqui o array começando com 0, então a gente tem 1 menos 0, que vai dar 1, mais 1, que é igual a 2. Então a gente sempre faz aqui o menos igual do mínimo, do cara da direita menos o cara da esquerda, mais 1, tá? Então aqui, essa resposta deixa de ser 0 e passa a ser 2. Vou botar aqui a formuleta. Assim não deixo dúvida do que a gente está fazendo, tá? Esgotamos aqui o estudo com esse R terminando na última posição. Andamos com R e vamos voltar à carga aqui. Não vou atualizar mais essa contagem de elementos para não esticar muito a explicação, mas vocês já entenderam como ela funciona, né? Aqui, quando eu andei com R, eu preciso descontar esse 1 que estava aqui com uma contagem igual a 2, essa contagem de 1s vai virar 1, e eu tenho que tomar cuidado que se eu tivesse zerado a contagem de 1s, eu teria que eliminar esse cara do mapa, do dicionário, e não simplesmente deixar ele aqui esquecido com o número 0. Contagem apagada, vamos tomar conta dela aqui no visual, tá? Então agora a solução termina aqui, nosso ponteiro mínimo está aqui, vou olhar lá para a nossa contagem de elementos e já vai ter lá um elemento 1, um elemento 2. Essa contagem é igual ao K, né? O número de elementos na contagem é igual ao K. Então já tem uma resposta mínima válida e vou tentar achar agora uma resposta máxima. Esse cara, eu estou sempre igualando aqui a resposta mínima. Eu acho que eu nem precisava, hein? Podia deixar ele onde está, mas vamos lá. Vamos seguir da maneira que já está resolvido aqui. Então ele vai olhar para a resposta máxima, vai ver se ele pode andar para a esquerda. Opa, esse 1 aqui é novidade ou ele já existe? Não, cara, já existe. Então você pode andar para a esquerda. Andei com ele aqui para a esquerda e como ele tem limite, ele não vai seguir para além disso. E aí é a hora da gente incrementar nossa resposta, utilizando a nossa formulinha, né? Vamos olhar o ponteiro da resposta mínima menos o ponteiro da resposta máxima. Isso aqui vai dar 1 mais 1. Então a gente encontramos mais duas respostas. E faz sentido, né? Resposta 2, 1 e resposta 1, 2, 1. Tá aqui, vamos tirar o 2, vamos colocar o 4. Finalmente, vamos para o último conjunto aqui de respostas, né? Andei com o ponteiro da direita para a esquerda, tirei esse 1 da contagem, agora a nossa contagem só tem o elemento 2. Elemento 2, sozinho na contagem, dá uma resposta válida? Não dá, porque o K igual a 2 e a gente está com K igual a 1, né? Só tem o elemento 2. Então vamos ter que andar com esse ponteiro da resposta mínima para a esquerda. Encontramos uma resposta mínima, porque agora o elemento 1 também na contagem, e como temos 1 e 2 na contagem, a gente tem K elementos distintos na contagem. Vamos tentar andar com o ponteiro da resposta máxima para a esquerda. Opa, esse cara aqui já bateu no limite, não tem mais para onde andar. Quantas respostas mais então a gente tem? Ponteiro da resposta mínima menos ponteiro da resposta máxima, que dá 0, mais 1, encontramos mais uma resposta válida, o que também faz todo sentido, que é justamente a resposta 1, 2. Beleza, pessoal? Então tá aqui, ó, nossa resposta 5 bate com o visual que a gente fez no início aqui da abordagem. E aí, pessoal, só mais um detalhe aqui que tem mais a ver com a implementação, né? Esse ponteiro precisa andar de novo aqui. O ponteiro da resposta mínima vai acabar indo para a posição menos 1. E aí, no loop, a gente vai olhar que esse cara acabou parando num lugar inválido e vamos parar de fazer
a análise, a gente vai retornar a resposta final do problema, beleza? Esse é o raciocínio por trás, espero que não tenha ficado longa a explicação, espero que não tenha ficado confusa, mas a gente vai tentar também fazer a implementação devagarzinho para não perder nenhum detalhe. Vamos lá, a gente precisa da resposta que a gente vai acumular, a gente precisa do ponteiro da resposta mínima, ponteiro da resposta máxima e aquele ponteiro da direita que eu vou chamar de R, né? Solução é 0, mas os ponteiros precisam começar no último elemento do array. Então eu vou chamar aqui um n igual a len de nans, né? E já vou botar aqui len de nans menos 1, que vai apontar para o último elemento, e a gente vai inicializar esses caras com esse n. Eu vou até mudar esse nome n aqui para o nome t, né? Vamos dizer assim, temporário, tá? Então todo mundo foi inicializado aqui com esse valor. E aí, a questão da contagem de caractere, vou usar aqui uma variável d e vou usar o default dict do Python, tá? Qual a diferença do default dict pro dict? É que a gente fala que, por exemplo, a gente está lidando com inteiros, né? Se a gente tenta acessar um elemento que ainda não existe, a gente não precisa ficar fazendo aquele if, a chave está no dicionário. Ele já sabe que não existe e assume que o valor daquele cara que a gente está tentando acessar é 0, tá? Ele consegue dar um valor default pro cara. Dito isso, a gente precisa inicializar esse cara, o dicionário, com a contagem do elemento que a gente já está considerando aqui, né? A gente não está apontando todo mundo para fora do array, a gente já está apontando para um elemento do array. Então, só para dar um exemplo aqui, né? Se a gente tem aquele array, né, que a gente usou de exemplo, 2, 1, por exemplo, o que essa linha aqui vai fazer é dizer que o D do último elemento, o D de 1, é 1 para falar que a gente tem um elemento já na contagem. Então aqui, ó, D do último elemento igual a 1, tá? Não tem grandes segredos aqui até agora. Foi a inicialização que a gente fez. Agora a gente vai ter o grande loop aqui do R, tá? Então enquanto o R for maior igual a 0, por que maior igual a 0, pessoal? Porque aqui nesse loop a gente vai decrementar o R, ou seja, andar com R para a esquerda só no finalzinho, tá? E a gente já pode até verificar o que esse código vai fazer. Primeira coisa, a gente vai, como a gente está tirando um elemento do array, a gente vai tirar esse elemento da contagem de elementos também. Então, o D do número apontado para o R, menos igual a 1, a gente está tirando esse cara da contagem. Tem aquela parte importante da gente deletar o elemento do dicionário quando a contagem for igual a 0. Então, se a contagem é igual a 0, a gente deleta esse elemento da contagem, não deixa ele sobrar lá. E por último, a gente vai simplesmente decrementar aqui o valor do R, que é o que faz ele para a esquerda efetivamente. Beleza? Beleza. Quais são as outras duas coisas que a gente falou que ia fazer aqui nesse loop? Duas coisas não, três coisas, né? A gente vai andar com resposta mínima para a esquerda, a gente vai andar com a resposta máxima para a esquerda e a gente vai incrementar o contador de respostas. Então vamos fazer a próxima parte fácil aqui, que é o contador de respostas, né? É aquela formulinha que a gente viu. É o posição da resposta mínima menos a posição da resposta máxima mais 1. A gente só está incrementando o nosso contador de respostas com essa forma. É a parte fácil. E o que significa andar com resposta mínima para a esquerda, pessoal? Lembra, a gente tem que andar com esse cara enquanto a gente não tem elementos suficientes para montar uma resposta válida, né? Então ele sempre vai estar ou pior do que a resposta, né? Com menos elementos, ou vai estar igual à resposta, né? O que quer dizer ele está pior do que a resposta? Enquanto a contagem de elementos distintos, não é K, né? D. Enquanto a contagem de elementos distintos, enquanto o tamanho do mapa da contagem for menor do que K. E qual a outra condição que a gente precisa olhar? Verificar se ele não vai embora lá passando dos limites, né? Então esse cara aqui também precisa ser maior ou igual a 0. Ele pode chegar a menos 1, mas também não vai bagunçar com tudo, indo menos 1, menos 2, menos 3, senão ficaria um negócio infinito, né? A gente precisa botar uma trava nele e a gente está botando maior ou igual a 0. E aí o que a gente vai fazer aqui é fazer o cara da resposta mínima andar para a esquerda e atualizar a contagem de elementos, né? Que é o D de números apontado pelo PMIN, ou melhor, o D do número apontado pelo PMIN vai ganhar mais uma unidade, né? A gente vai incrementar esse contador. E aí, pessoal, feito isso, a gente precisa verificar se esse PMIN já não passou do limite. Se ele passou do limite é porque a gente estava tentando achar uma resposta válida, não achou e ele passou do limite. Então, se o PMIN for menor do que 0, acabou aqui o nosso estudo. Eu posso sair desse loopzão da linha 9. E como é que é a andada do Pmax? Aqui, eu vou experimentar não mexer no Pmax. Antes, na minha resposta original, tinha aqui um Pmax igual a Pmin, mas vou tentar não fazer isso agora na verificação daqui do código. Se precisar, eu volto com essa linha. E ele precisa andar para a esquerda se o elemento que a gente está tentando incluir já faz parte da contagem de elementos. Ou seja, a gente não está distorcendo essa condição aqui que a gente testou, tá? Então,
se nuns de Pmax menos 1, que é o número que eu estou com a intenção de incluir, se esse cara já tiver no D, tá? Então, se isso for verdade, eu posso andar com o Pmax para a esquerda, posso descontar uma unidade dele. E aí, pessoal, a gente fez isso aqui tudo simplesmente para retornar a nossa querida resposta que a gente foi montando aqui nessa linha 23. Me dei conta agora que esse código ficou extenso, então não vou acabar não conseguindo botar o zoom habitual na tela, mas eu vou dar uma diminuída aqui para conseguir dar zoom agora. Então agora deve estar rolando um zoom aí para você conseguir ter certeza que enxergou o código e vamos verificar esse código. E tá aí, pessoal. Resposta submetida, batendo 92% do pessoal da plataforma em relação à performance, sinal de que a gente tem um algoritmo aqui muito bom, né? Provavelmente um algoritmo ótimo. E como a gente não falou de complexidade na abordagem, vamos falar aqui rapidinho, né? Repara que o que manda aqui na complexidade é a andada desses ponteiros R, Pmax e Pmin. E eles nunca andam para a direita, eles sempre andam para a esquerda. Então, se a gente considerar que n é o número de elementos desse array, a gente está falando de uma complexidade O de n, beleza? A gente deve fazer, sei lá, 3n iterações aqui, olhando grosseiramente. 3n é a complexidade O de n. E quanto a espaço adicional, pessoal? Como a gente está usando esse dicionário para fazer a contagem de elementos, né? Numa situação onde a gente tem n elementos distintos, a gente vai acabar tendo O de n para a complexidade de espaço. Então, só para ficar bonito aí na tela, complexidade de execução O de n, complexidade de espaço adicional O de n também. Pessoal, então é isso. Se você gostou da resolução desse problema, não esqueça de deixar seu like e fica aí ligado nos próximos vídeos. Por hoje é só, vamos nessa, até a próxima.